Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo um convidado para lá de especial, Ney da Nóbrega Ribas. Isso já é uma grife no Brasil. Empresário, cantor e apaixonado pelo Brasil. Ney, o que é o papel do empresário e do cidadão no Pacto Brasil? Eu sou livre da corrupção, isso que você leva no peito. É ser a diferença que nós queremos para o nosso país. O Brasil está precisando de atitude. E isso depende de cada um de nós. Então não adianta nós ficarmos apontando o dedo para os outros quando nós mesmos não somos protagonistas da diferença que nós queremos fazer. Então esse movimento do Observatório Social do Brasil propõe exatamente isso. Um pacto pelo Brasil, onde cada um, pela sua atitude, pela sua postura, assuma um papel dentro da sociedade, apoie um projeto ou passe a fazer parte da história no sentido próprio da palavra. O Observatório Social hoje está em 150 cidades. Essa nova entidade já deu certo? O Observatório Social tem uma história de 11 anos de trabalho no sistema USB e que os resultados falam por si só. Então, a metodologia padronizada, os princípios, os valores, o nosso código de ética, enfim, principalmente 2 fatores. O nosso rol de voluntários, nós somos mais de 3.500 voluntários e todas as entidades com as quais nós temos termo de cooperação. Eu cometeria aqui uma gafe muito grande se eu tentasse lembrar de todas. Nós temos mais de 600 entidades que estão por trás de todo esse trabalho, esse arcabouço que o Observatório Social trabalha hoje. E essas alianças não param de crescer, né? Por um lado, as cidades estão se expandindo, por outro lado, as nossas parcerias estão cada vez mais sólidas, porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Né? Comprovada a economia de 3,5 bi, o senhor falava na palestra? Sim. Além daqueles casos em que efetivamente nós simplesmente não houve o processo. Abortaram antes de fazer. Exatamente. Porque nós acompanhamos em cada cidade todas as licitações que são definidas por cada direção. Então, natural que a gente não tem condições de olhar tudo, mas naquele segmento, em torno de 10, 15, 20% em cada cidade, em que nós efetivamente intervimos, sugerindo alterações, corrigindo os preços, ou mais, levando mais empresas para a mesa de licitação, nós ajudamos a prefeitura a promover uma concorrência mais saudável, fazer com que o preço fique mais justo. Então, a cada 4 meses, cada observatório emite o seu relatório, apontando os resultados que teve, nós somamos tudo isso e trazemos esses valores. Eles podem ser um pouco mais, um pouco menos, mas nada menos do que isso. O senhor falava na sua palestra também que o custo do Observatório Social é infinitamente baixo perto dessa economia, né? Porque vamos dizer que 98% do observatório é voluntário, não é isso? Sim, os observatórios sociais, quando estão instalados nas cidades, eles têm uma equipe operacional, que são compostas de um coordenador técnico, 2 ou 3 estagiários ou colaboradores, que são as pessoas que fazem a operação do dia a dia. Certo. E justamente que organizam os grupos de trabalho para cuidar da entrega da merenda, para cuidar da entrega do remédio, acompanhar a execução do asfalto, a execução de uma obra, né? Enfim, monitorar a produção legislativa na Câmara. Então esses grupos de trabalho são compostos entre 3 e 5 pessoas e a equipe operacional é que faz isso. E o custo dessa equipe operacional, comparado com os resultados que são somados naturalmente pelo trabalho voluntário das pessoas, é mínimo. Eu trago sempre exemplos, e um exemplo recente agora. Semana passada, o Observatório Social da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, celebrou seu 5º aniversário. Estavam lá as sociedades, os apoiadores, o próprio prefeito esteve lá. E eles fizeram um levantamento que, nesses 5 anos, o Observatório teve um custo médio de R$ 6.500 por mês. Somando tudo, dá menos de R$400 mil ao longo de 5 anos. Menos que um vereador. Muito menos, não infinitamente menos. Mas se você for verificar o resultado que o Observatório contribuiu para com a cidade, foram mais de 40 milhões de reais. Então significa que se o Observatório tivesse custado R$400 mil,
A cada R$1.000 investidos no observatório, o município economizou mais de R$100.000. Olha só. Eu não conheço uma empresa onde você investe R$1.000 e tem R$100.000 de resultado. Então, mais do que tudo, existem ainda os ganhos que não são tangíveis. Quanto vale um trabalho de conscientização de crianças? Esse observatório em Rio do Sul tem um trabalho com a Turma da Mônica, o projeto Um por Todos, Todos por Um, da Controladoria Geral da União, que está sendo disseminado em toda a rede do SESC em Santa Catarina, por conta de uma atitude, de um projeto. Então, são ganhos incomensuráveis. Não tenha dúvida. Isso é uma coisa que a TV comunitária pode ajudar a divulgar, hein? Exatamente. São ferramentas, são parcerias Trabalhar a educação que ajudam a disseminar as boas práticas e cortar caminhos para encontrar soluções em cada município. Não tenha dúvida. O senhor fez um chamamento muito comovente no começo, aquele dos 5 segundos, que a cada 5 segundos morre uma criança de fome, né, ou falta de tratamento no mundo, né? E graças a isso aos desvios, à corrupção e a tudo mais, né? É muita coisa no mundo também todo, né? O Brasil não é uma ilha, lógico, né? Com certeza não. Na verdade, no nosso país nós temos estimativas, porque há quem diga que é muito mais, mas em média nós temos desperdícios de recursos na ordem de 2,3% do PIB. É muito dinheiro. Isso é um dinheiro infinito. Se a gente for considerar quanta coisa falta nas cidades. Muitas vezes nós reunimos as igrejas, os clubes de serviços, Lions, Rotary, maçonaria, associações espíritas, que se congregam para fazer uma rifa, um jantar, um almoço. Pedágio nas esquinas. Para arrecadar recursos para socorrer o asilo, a Santa Casa, o orfanato, a PAI. O hospital. Quando numa licitação, em 2 ou 3 itens, se desperdiça um valor muito superior àquilo que vai ser arrecadado para socorrer aquela entidade. Então é preciso que a gente reflita sobre essas coisas, porque na verdade nós sempre sonhamos viver num país livre, sonhamos honrar os nossos antepassados, mas no dia a dia nós esquecemos de olhar como é que o dinheiro do nosso imposto está sendo utilizado. Mais do que isso, nós damos um cheque em branco para gestores. Na verdade, o prefeito de uma cidade, ele é o funcionário número 1. E nós, proprietários dessa empresa chamada município, temos o dever de cuidar de como que esse servidor está cuidando da nossa cidade. E mais do que o dever, a obrigação de acompanhar e ajudar a fazer uma gestão correta. Então é essa a diferença do Observatório Social, de não atuar como denuncista, não fazer sensacionalismo. Cada vez que encontramos qualquer divergência, a primeira pessoa a comunicar é o gestor, para que ele tenha a oportunidade de corrigir. Ajudar a capacitar as pessoas que estão envolvidas naqueles procedimentos. E assim estabelecer uma nova maneira de mudar as coisas, resgatar os princípios do associativismo, do cooperativismo, né? E assim é que a gente faz a grande diferença, né? Claro, em cada cidade existe a cultura, existem os costumes, mas tem algo que não é diferente. O imposto no final do mês, todo dia nós estamos pagando. Então é preciso que a gente cuide da nossa cidade se nós queremos um mundo melhor. E qualquer movimentação financeira tem imposto embutido. É a compra do pão, do leite, né? Da passagem, tudo está embutido. Tudo que nós utilizamos tem imposto. Então é o nosso dinheiro que está ali. Ney, a nossa geração que eu digo, né? Eu acho que foi um pouco conivente com isso aí. Porque nossos pais nos ensinaram, não te mete, não vai fazer isso, blá, 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 e acabamos passando um cheque em branco, que nem o amigo falou há pouco, para políticos, às vezes, que estão preocupados com seus próprios bolsos e não com o cidadão. Né? Perfeito. Será que a nossa geração falhou tanto assim, que agora tem um novo Brasil crescendo, Ney? Tu acredita nesse novo Brasil? Sim, o Brasil está despertando, né? Está despertando para uma nova realidade, digamos assim. Mas, na verdade, tudo ficou muito cômodo ao longo das histórias. Nós éramos manipulados, né?
a classe política se colocou numa condição, num patamar de autoridade, quando na verdade são servidores. Inatingíveis. Exato, e isso vem de uma longa data, eram os coronéis, né, que determinavam o que podia, o que não podia, como deveria ser as coisas. O mundo evoluiu e nós estamos vivendo uma nova era, a era da comunicação, a era da inteligência artificial, e cabe a nós agora, né, saber o que fazer com essa informação, com tudo que está acontecendo aí. E quebrar esse modelo do comodismo. Você citou, sim, a nossa geração foi muito covarde, porque se de um lado havia repressão, do outro lado havia educação moral e cívica, princípios, valores. Ocorre que para não nos confundirmos com os outros, a gente preferia ficar quieto. Só que isso está custando muito caro para a sociedade. Então nós precisamos criar, e aqui vem o papel dos órgãos de comunicação, de ajudar-nos a acabar com essa historinha da fake news. Nós estamos só começando nesse processo. Sim. Nós precisamos ter órgãos de comunicação que tragam a verdade à luz da sociedade. E a sociedade precisa discutir mais sobre tudo o que acontece no nosso país, na nossa cidade, de forma que essa consciência crítica nos permita saber separar o que é bom e o que não é bom para a nossa cidade. E assim fazermos um novo caminho, uma nova história. Há um trabalho imenso a ser construído no que diz respeito à educação. Não tenho dúvida. Nós precisamos voltar a forjar cidadãos que tenham princípios de integridade, de civismo, de patriotismo, de amor à pátria. Por isso nós estimulamos nos observatórios os concursos de redação, de desenho. Enfim, tem uma série de atividades no Observatório Social, até as universidades, para discutir e apresentar de uma forma simples esses conceitos de integridade, de honra, de dignidade que os nossos avós traziam no olhar. Sim. Bastava o nosso pai olhar e nós já sabíamos se estava certo ou se errado, se estava errado, se podíamos ou não podíamos fazer. Então a construção do país passa por vários fatores e eu não tenho dúvidas. O Brasil acordou, a sociedade não está mais acreditando em tudo que vê. Isso é um papel positivo das fake news, porque a gente precisa aprender a conferir a fonte, né? Exato. Falando numa linguagem mais jornalística, né? Não basta repercutir, você é responsável por aquilo que você repercute. Então vamos parar de replicar mensagens. Compartilhar, né? Sem pesquisar. Mas principalmente pararmos de compartilhar mensagens que são duvidosas e passarmos a replicar boas práticas, exemplos de cidadania, porque chega, não dá mais para a gente ligar a TV todos os dias e ver notícias que só baixam a nossa autoestima. Nós temos tantas coisas bonitas para mostrar. Entendo. Por que é que a gente quer cuidar dessas coisas que só reduzem a nossa autoestima, que não acrescentam em nada? Não leva a nada, né? Muito bem, Ney. Esse bate-papo aqui, acho que no nosso tempo vai ser curto para nós resumir o resumo de tudo, né? Mas chegamos no primeiro intervalo, voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo essa personalidade que já é nacional, Ney da Nóbrega Ribas. É uma grife, pode ter certeza que vocês vão ouvir falar muito no Observatório Social. Hoje, amanhã e sempre. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.
Voltamos, amigos, com Cidade Aberta. Participamos hoje de uma palestra na SIX, Almoçando com a SIX, que também vamos passar no nosso canal aqui. E hoje tivemos a grata satisfação de ter no nosso estúdio esse presidente nacional, um homem que hoje dedica muito do seu tempo para isso, que é Ney da Nóbrega Ribas. Ribas é o nome português da gema? Na verdade é espanhol. Espanhol. Ribas, muito bem. Ney, políticos em geral ainda não entenderam o observatório social. Quem está apontando algo não é o cidadão da cidade, é o coletivo, representado pelo observatório, é isso? Perfeitamente. O observatório social é integrado por pessoas de todos os segmentos da sociedade. Por isso que quando oficiamos um órgão público a respeito de determinadas ações das políticas públicas das cidades, estamos representando a coletividade e não um grupo de pessoas ou a opinião de uma pessoa. Aliás, muito bom lembrar que as decisões nos observatórios não são de uma pessoa, é um colegiado. Nós temos um conselho de administração, temos um conselho fiscal, mas o trabalho todo é desenvolvido por equipes e as decisões normalmente são tomadas no coletivo. Muito bom. Dinheiro público no Brasil ainda é considerado sem dono, né? Se é público, não é de ninguém. A meta é a transparência, isso é uma das principais metas do observatório? O observatório atua para a prevenção da corrupção, para a correta aplicação dos recursos públicos. E o propósito de tudo isso é buscar a eficiência da gestão pública, ou seja, a mesma excelência de gestão que nós queremos nas nossas empresas, nós queremos ver nos órgãos públicos. E é por isso que a gente atua com esse princípio. A gente vê muito chapa branca nos conselhos, porque 50% é municipal e 50% é das entidades. Mas às vezes o presidente de alguma entidade vai lá e diz amém. Né? Quer dizer, o que adianta ser um conselheiro de um conselho tão importante como a saúde e a educação e ser chapa branca, que nem você falou na pesquisa? Mas aí vem a responsabilidade das lideranças empresariais e das lideranças profissionais. Nós precisamos aprender a qualificar também as nossas indicações. Não adianta o presidente ou diretoria de uma entidade designar qualquer pessoa que não tem conhecimento naquela hora, ele é aposentado, que não tem comprometimento com os resultados. Por exemplo, eu deixaria a pergunta no ar: quantas pessoas lembram de quando foi a Conferência Municipal da Saúde aqui no município? Quantas pessoas compareceram para a Conferência Municipal? Audiências públicas? Quem comparece às audiências públicas? Então as entidades que são responsáveis por defender os interesses dos seus associados precisam também estar presentes nesses momentos onde são decididas as políticas públicas, onde são indicadas aquelas pessoas que vão aprovar o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da assistência social, porque caso contrário, não vai ter esse recurso, esses serviços não vão ser prestados com eficiência e as entidades, as pessoas que precisam, vão bater as portas dessas entidades. É aqui que mora o detalhe. E você falou de conselhos chapa branca. Infelizmente, é isso efetivamente que acontece. Nem sempre as pessoas que estão participando dos conselhos de políticas públicas sequer são capacitadas para saberem que elas são responsáveis, sim, que elas podem ser responsabilizadas caso aprove as contas de algo que teve desvio de recursos, por exemplo. Já temos muitos exemplos disso. E as pessoas não estavam lá necessariamente agindo por má fé. Faltava a elas a capacitação. E é aqui que o Observatório Social, mais uma vez, quer contribuir. Articulando junto com as outras entidades para levar a capacitação, levar a informação correta dos procedimentos a serem adotados. Aquela do raio-x da Secretaria eu achei fantástico. Quantos, o que gastam e o que fazem. Isso é uma coisa básica, né? Que o prefeito deveria cobrar isso dos seus secretários, né? Mas, infelizmente, o prefeito, às vezes, em função da famosa base aliada, que eu chamo a ditadura dos prefeitos, né? Ele acaba comprando as bases aliadas para fazer as coisas que ele quer fazer, que às vezes não é o que o cidadão quer, né? É natural que cada prefeito quer deixar a sua marca. Sim. Afinal, ele
de coração, ele quer mostrar à sociedade que ele quer devolver um pouco daquilo que ele já ganhou na cidade. Mas nós precisamos reverter um processo que infelizmente também se instalou no país. E eu falo assim porque isso é algo que me deixa indignado. Pessoas viram concurseiros porque fica mais fácil. Passa num concurso público, senta e fica em cima daquilo o resto da vida. Não existe um processo de meritocracia. O prefeito que quer ter uma gestão de sucesso, ele precisa estabelecer um contrato de trabalho com a sua equipe, e nós precisamos resgatar os indicadores de desempenho. Não basta a pessoa passar no concurso, não. Nós precisamos que ela retribua para a sociedade com resultados, com serviços de qualidade prestados à sociedade. Por isso que a Lei 13.460, que é o Código de Defesa do Usuário, que está em vigor desde o dia 17 de junho, precisa sim ser fiscalizado, não pelos observatórios só, mas a começar pela Câmara Municipal, porque cada órgão público tem que ter hoje uma carta de serviços, tem que ter um canal de denúncias. As pessoas nessa carta de serviço precisam saber como elas fazem para ter acesso aos serviços em cada órgão público. E não é apenas para cumprir a lei, é de fato para fazer valer. E quando isso não acontece, nós cidadãos temos que ter a coragem de cobrar, e de cobrar não só veementemente, mas cobrar os resultados até que isso mude, porque essa cultura precisa mudar. Meritocracia e justiça e transparência. É isso aí. Ausência de autoridade. Isso você salientou muito na tua palestra ali. Eu achei importantíssimo isso, porque às vezes ele está na autoridade, mas não é a autoridade. E quando eu falo dessa autoridade, eu não estou falando só das autoridades constituídas. Certo. Nós falamos da nossa autoridade enquanto pai, enquanto empresário, enquanto líder, porque é o nosso exemplo que vai forjar uma equipe íntegra. Nós fizemos o Pacto pelo Brasil, dia 28 de agosto, concluímos, e o tema desse ano era práticas honestas nas relações público-privadas. Porque é do nosso exemplo de líderes, de empresários, de gestores, que toda a nossa equipe, que todas as pessoas que estão à nossa volta vão mudar. E isso determina a autoridade, inclusive as autoridades constituídas. Quando elas não cumprem aquilo que prometeram, nós precisamos ter mecanismos para cobrar. Mas tudo isso começa na atitude de cada um. Então, a ausência de autoridade, isso me traz muito vivo a imagem do meu avô, que era inspetor de quarteirão, era um cidadão comum, mas tinha uma conduta ética, íntegra, de honradez. Ação do dia a dia. E o exemplo dele inspirou muitas e muitas pessoas. Mas isso a gente não vê hoje. Nós vemos entidades onde as lideranças, as autoridades daquela entidade estão muito mais preocupadas com os seus interesses próprios ou de um determinado grupo e não com o coletivo que eles representam dos seus associados. É disso que a gente fala. Falta ação no dia a dia. Ação de líder. Líder cidadão, de fato. Né? Líder de fato. É isso aí. Na Grécia Antiga, quem não ia para a praça e tomava a palavra não era cidadão. Será que nós vamos voltar para a Grécia com toda a sabedoria de milhares de anos? Eu acho que nós estamos numa outra era, num outro tempo. Né? As mídias sociais estão aí, mas nós temos sim um caminho de volta. E o caminho de volta não é dos modos antigos, de pão e circo para o povo. O caminho de volta é com a nossa consciência, é com o nosso maior mestre, que é o nosso coração. E mais do que tudo, o caminho de volta aos princípios e aos valores que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. É esse caminho de volta que eu acredito. O mundo mudou e nós precisamos gerar oportunidade para esses jovens, para esses anjos, esses netos que nós estamos concebendo, para que eles sim sejam os espíritos iluminados que conduzirão a humanidade para um mundo melhor. É uma evolução humana e uma evolução espiritual
para cumprir o propósito divino das nossas vidas. E isso é algo que vai acontecer com cada um no seu tempo, mas essa reflexão vai acontecer com toda a humanidade. E aí nós sairemos da terceira para a quarta, para a quinta dimensão e vamos estar falando em outras formas de vida muito mais dignas, utilizando sim a tecnologia a favor da sociedade, mas nos dedicando muito mais à nossa família, aos nossos amigos, e enfim, para vivermos em comunhão, vivermos em comunidade, que foi isso que o Cristo nos ensinou. Visando a qualidade de vida para todos e não para alguns no poder. Né? Para todos, exatamente isso. Ney, faltaria tempo para nós falar tudo sobre o seu observatório. A casa está muito à sua disposição. Esperamos que essa parceria dê bons frutos. As TVs comunitárias precisam de conteúdo que nem você está trazendo para nós hoje aqui. Muito obrigado. E posso ser um dos que quer colaborar para espraiar isso no Brasil inteiro. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que a TV Cidade nos dá, a TV comunitária, e nós vamos sim, cada vez mais fortalecer esses elos. Cada um de nós é um desses elos, dessa grande rede, para sermos todos um observatório só, para cuidar da nossa cidade, que é o melhor lugar do mundo para se viver. O Brasil é o melhor país do mundo. Obrigado pela tua força. Obrigado. Valeu, obrigado. Então, informações como essas é a nossa meta, é fazer o cidadão cada vez mais ser cidadão, buscando a qualidade de vida e cobrando dos nossos gestores o que precisa ser cobrado. Que todo mundo que paga imposto merece ser um fiscal de todos os eleitos. Obrigado pela sua companhia.